Vanessa, você tinha me Olá, boa noite. falado. Estamos iniciando mais um dia da leitura do livro Memórias de um Suicida. Na aula passada, para vocês se situarem um pouco, a gente, desculpa, deixa eu desligar aqui. A gente estava numa etapa do livro em que fala da programação da reencarnação. E nessa programação estava na fase das decisões a respeito do envoltório, que é o nosso corpo físico, de como que iria ser para os espíritos que vão reencarnar. E foi um capítulo muito bonito, foi uma parte muito bonita que a gente leu, porque eles tratam essa parte do desenvolvimento, da criação do nosso corpo físico. Eles chamam esse departamento como se fosse um local de arte, um local de mãos abençoadas em que se dedicavam a criar a perfeição do que é o funcionamento do corpo humano, né? Da natureza criada por Deus. E é falada de uma forma tão bonita e tão rica sobre como é cada detalhe desenhado, como é cada detalhe feito para o funcionamento, que a gente consegue entender o porquê que é uma falta tão grave considerada o ato de ceifar a vida, né? Porque a criação desse corpo, ela é muito especial, né? E é dado no momento em que no que a gente vinha vendo, a evolução dos espíritos, que, né, da consciência, do ato, né, até chegar o momento dele estar preparado, dele estar pronto para a reencarnação. Essa parte do corpo é uma das últimas e é um local que não tem acesso a qualquer pessoa, somente na hora derradeira é que é permitida a entrada para que seja apresentado esse corpo, né? Incluindo, inclusive, não vou dizer assim, defeitos, incluindo os danos que foram causados pelo ato anterior que levou ele a desencarne, né? E é um momento muito emocionante, porque é, o espírito que a gente está tratando aqui, ele ficou muito emocionado, e o guia, ele fala que, às vezes, precisa dar uma pausa, porque a pessoa, quando olha o estrago que ele fez, né, o ato que ele teve, ele é como se assim reforça o arrependimento, né? Reforça o arrependimento da ação. Então, é difícil, às vezes, a depender do que foi, você vê uma deficiência, que você vai voltar com aquela deficiência, por mais que na prática do planejamento você tenha consciência do que fez, e aí você vai dizer, não, eu aceito vir com tal coisa, com tal coisa, com tal coisa, porque eu vou evoluir mais, eu me arrependo do que eu fiz, e eu quero ter a oportunidade de não deixar isso acontecer novamente, de ter uma segunda chance. Aí, quando ele chega e visualiza, aquele negócio dos olhos não vê, o coração não sente, né? Quando ele visualiza na frente dele como é que a possibilidade de como que ele vai precisar retornar, a história muda um pouco, né? A emoção vem à tona e ele fica, alguns espíritos ficam bem abalados com isso, né? Foi bem emocionante isso. Se vocês tiverem a oportunidade depois, né, de dar uma leitura anterior, não foi Elton, foi bem legal isso. Então, Tami, começa aí. Porém, não é só. Eis a organização gustativa, detentora do paladar, sutil, obscura, modesta, tão preciosa a qualidade do envoltório carnal, no entanto, absolutamente indispensável ao gênero humano. A este auxilia generosamente, ou participando do trabalho alimentar, fiel colaboradora da conservação do fardo precioso do corpo. Quão grandioso deverá, outro sim, parecer
o labor da língua ao observar consciencioso, órgão que traduz aos demais o pensamento da criatura encarnada, através da magia da palavra enunciada. Ó, como o homem seria respeitável se desse aparelho sublime, se utilizasse apenas o serviço do bem, do belo, da verdade. É da complexa vibratura da língua que se desprendem as vibrações emitidas pelo pensamento, tornando possível o entendimento entre a humanidade através da palavra. É graças ao seu produtivo labor que se concretizam os sons das mais belas expressões conhecidas na Terra, tais como as doces promessas de amor, quando o coração entusiasta, nobilitado por elevantados projetos sentimentais, se inflama de ardentes aspirações, as harmonias arrebatadoras dos vossos mais caros poemas, assim como as suaves nênias do amor materno junto ao berço em que adormece o querubim risonho. E também o nome sacratíssimo do Todo-Poderoso, nos cícios férvidos da oração. Nem, nem uma peça inútil, nem uma linha supérflua, votada à inatividade. Todas as particularidades são essenciais, integrando o todo generoso. São indispensáveis à sua harmonia magistral, completam-se, correspondem-se, atraem-se, confraternizam-se, numa beleza majestosa de atividades subsequentes e heróicas, dependendo uma das outras para a sublimidade de vistas do gracioso conjunto favorável ao equilíbrio do espírito que nele temporariamente habitará, qual lâmpada sagrada em santuário eficaz. O que você achou? Aqui eu não sei se está falando, porque eu não estive na última aula, mas está falando do corpo, né? Aí ele falou, assim, ele deu alguns exemplos de partes do corpo e falando dessa forma, né, tão detalhada, assim, de tantas funções de cada. Aqui o pouquinho aqui que eu peguei, ele começa falando da boca, né, ali que além de ser um órgão, um, um- Indispensável. um ponto de entrar as coisas, né, entrar o alimento que é indispensável para a nutrição do corpo físico, aquilo que sai dela é mais importante ainda, né? Hum. Ele fala basicamente aqui, ele fala da importância de cuidar, né? De cuidar daquilo que a gente tem emprestado aqui. Acho que é isso. A Aline tá aí? Eu tô aqui. Você quer dar continuidade? Pode, tem como? Eu não consegui ainda me localizar onde vocês estão. Não? Não. Na página 200 agora seria 223, né? Então, 223? Mas do PDF, tem que saber se ela está no é PDF. do PDF, ela tá com PDF também. Eu achei o PDF. Aí na 223 aqui tá, Página tá falando assim, era um livro tenebroso, é isso? Não. Eu tô com o mesmo PDF que você, Aline. Eu também tô perdida, porque não tá diferente. Peraí que Elton, eu vou qual é a sua mandar para página, vocês. Elton? Elton, a página 223. 223 também? Eu passei para o Elton. Eu Tá. vou colocar no WhatsApp, dê uma olhadinha vocês lá no Vocês grupo. estão no grupo, mas elas não estão no nosso grupo. Vocês estão em algum grupo do Ceará? A Sim, gente tá mas no não. grupo eu tô no... Pode falar, Aline. Eu vou mandar no grupo geral que todas vocês estão. Pronto. Rapidão e depois eu apago. Só me dá um ok quem pegar, tá bom? Tá bom. Acabei de mandar. Pronto. Vou dar uns 2 minutinhos para vocês se localizarem. Cadê? Ok, eu abri aqui, agora tem que salvar antes que você apaga, né? Peraí. Salvar. Salve file. Eu consegui. Eu tô... Conseguiu? Então, a Érica a Kátia já tem, o Elton já tem.
Não aqui. Aline, Peraí. me dá o ok quando você tiver, por favor. 223? 223, no parágrafo A natureza, meus amigos. Ok, peraí. Eu estou falando aqui, ninguém estava me ouvindo, eu estava mudo, No mudo. você não sabia. Acontece. Conseguiu achar, Aline? Peraí. Capítulo 223. Ok, eu Tá, achei. pronto. A natureza, meus amigos. O É, parágrafo. tá bom. Pode Vou continuar. começar. Tá Posso bom. começar? Tá, peraí. Hum? É, cadê eu aqui? Ok. A natureza, meus amigos, que é a vontade de Deus manifestada sob a pressão soberana do seu divino poder magnético, tornou o corpo humano habitação suntuosa para o espírito necessitado da reencarnação. É, desculpa. Da reencarnação. Ah, para o aprendizado que ele cumpre no ciclo terreno. Pois ficais certos de que a finalidade da reencarnação é o preparo do ser espiritual para o triunfo na mortalidade e não para os serviços da expiação. Esta será a consequência do desvio da verdadeira rota. Simplesmente existe unicamente pela responsabilidade do eu de cada um. Alguém pode continuar, porque meus olhos estão meio Tem problema ruins. não. Kátia, você pode continuar para a gente? O estado definitivo dos fardos humanos para a temporária habitação daquele que se derivou de um hausto divino, o modelo originado da vontade do sublime artista, penosamente evolutido através dos séculos, é a beleza. A existência de desarmonias no conjunto provém de que os espíritos que o modelaram, a fim de nele habitarem, servindo ao próprio progresso ou às causas excelentes, assim o desejaram. Fossem por modéstia e humildade, fosse por comodidade e receio de situações perturbadoras. Pois a beleza física muito admirada sobre a terra torna-se, no entanto, qualidade perigosa em suas sociedades, diante das tentações e excessos a que se vê exposta. Também, muitas vezes, a rejeitam, preferindo o seu inverso ou a mediocridade das linhas discretas. Aqueles que renascem espiando grandes erros pretérios, pois não ignorais que o estado de fealdade, de anormalidade de traços, por não ser o natural, torna-se repugnante, penoso para aquele que o arrasta, constituindo provação. Vede estes modelos em tamanho natural. Ao reencarnarem, seus possuidores receberam corpos carnais assim, perfeitos, formosos, dotados de forças vitais e magnéticas que garantiriam excelentes funções orgânicas, saúde permanente, capacidade para as competições diárias. Nada faltou aos seus ocupantes senão a força de vontade, a coragem para lutar e vencer. O auxílio que dependeu da natureza para que vencessem, ela o forneceu com um invólucro carnal apropriado ao gênero de labor a que eram chamados a desenvolver, qual a armadura sólida de outros cruzados que pleiteassem a vitória do espírito. Apesar, porém, de todas as reservas concedidas pelo céu em seu proveito, não só faliram, furtando-se aos deveres para que reencarnaram, como ali destruíram o precioso fardo posto em seu poder, tão bem dotado, aniquilando-o com o suicídio. Não nos calavam bem na consciência as exposições do ilustre técnico do planejamento.
amarga tristeza e abalaçando nossas mais íntimas faculdades a cada novo conceito proferido. Não obstante, seguimos-lo de boamente a renovação do convite para os aproximarmos das mesas onde, inspirados, anatomistas traçavam os mapas de futuros envoltórios a serem modelados na carne pelo espírito culposo, prestes a reencarnar. Pode dar uma pausa assim. E aí, o que é que você achou desses parágrafos? Gente, aqui no finalzinho, meus olhos até se encheram de lágrimas, né? Porque eu tô falando, né, que preparou um corpo bonito, saudável, né? Com todas as condições físicas para enfrentar a vida né, e a pessoa, né, por algum motivo aí, né, ceifou essa oportunidade e agora vai ter que voltar num envoltório mais difícil, né? E muitas vezes até rejeitam, né? Sendo que eles que fizeram aquilo, né? Mas é a nossa ignorância, né? Infelizmente. É o Infelizmente. que é. Pois é. Érica, você continua pra gente? Nestas bancas de trabalho, continuou minucioso, auxiliares meus preparam mapas corporais para suicidas portadores de débitos vultosos, os quais, antes do malogro, haviam recebido aparelhos materiais bem dotados em toda a sua admirável organização. Abusaram eles da magnífica saúde que possuíam. Saúde, bem inapreciável, de que o homem desdenha, fingindo ignorar que se trata de um auxílio divino que a solicitude do Altíssimo concede às criaturas, com vistas a encorajá-las nos trabalhos dignificantes que lhes facultarão os lauréis do progresso espiritual. Sem a mínima demonstração de respeito à autoridade do Criador, aqueles nossos inditosos irmãos envenenaram os fados preciosos com excessos de toda a natureza. Lentamente, depredaram-nos com os abusos do álcool, intoxicaram-nos com as inalações do fumo, aviltaram-nos com os vícios sexuais, brutalizaram-nos com as imoderações alimentares, desviando-se para a gula, o que para aqueles conquistou alterações nas funções gástricas, ingurgitando das glândulas hepáticas, danificando lamentavelmente por acúmulos de operosidade o delicado aparelho digestivo que vê desacolar no modelo primitivo retratado naquelas estátuas que tanto admirastes. Outros, não satisfeitos com esse gravoso desrespeito a si mesmo, como ao generoso doador da vida, o qual só por si responderia por um autêntico gesto de suicídio, incapazes de suportar as consequências de tanta intemperança, isto é, um câncer, muitas vezes, a tuberculose torturante, uma úlcera, a neurastenia, um desvio mental, alucinações produzidas pelo péssimo estado do sistema nervoso, a hipocondria, enfermidades físicas, mentais e morais, que para si mesmo criaram, usaram de violência igualmente reprovável e coroaram o acervo de inconsequências, destruindo completamente, matando brutalmente o fado concedido pela bondade paternal de Deus, empunhando contra si próprios armas homicidas. Eis, todavia, o resultado de que se apavoram. Não morreram, porque o verdadeiro ser não era aquele santuário destruído, mas a individualidade que nele habitava. E agora, arrependidos, excruciados pela inalienável dor dos remorsos e convencidos do erro que praticaram, voltam ao teatro dos desatinos cometidos, animando argilas corporais não mais idênticas às destruídas por sua espontânea vontade, mas apropriadas ao gênero de expiação
que criaram com a consequência natural das mesmas infrações. Pode dar uma pausa. Obrigada. O que é que você interpreta aí? Engraçado, eu tava ouvindo o audiobook para acompanhar e parou bem nessa parte mesmo, foi coincidência. E mexeu muito comigo, porque me fez refletir muito sobre as várias formas de suicídio, né? Porque, na verdade, não é só a gente tirar a nossa vida ou com uma arma, ou se jogando, ou como eles fizeram, mas aos poucos, né? Receber o nosso mau hábito alimentar, né? Que a gente prejudica os nossos órgãos. É, e, e, e até mesmo o nosso próprio pensamento, que a gente vai ingerindo, né? E vai fazer. Então, aí quando a gente está do outro lado e a gente vê toda essa realidade, porque muitas vezes a gente não se matou. Sim, né? Nós não cuidamos dessa máquina que nos foi fornecida. Você vê pela própria história do André Luiz, né? Que quando ele chegou lá, ele não aceitava que dissessem a ele que foi um suicídio. O que ele fez, né? Com a bebida, com cigarro. Tá? Ele não aceitava que aquilo era uma condição suicida em que ele se encontrava. Mas, enfim, alguém gostaria de pontuar mais alguma coisa? A gente pode continuar. Só queria falar que eu acho interessante, porque teve uma vez quando a minha tia estava muito doente, né? E ela não quis se tratar de maneira alguma e ela queria só ficar em casa, não queria ir para o hospital. E quando ela foi assim, das últimas, e aí ela acabou desencarnando. E aí a minha irmã mais velha, ela é freira, né? E ela chegou para mim e falou assim: Elton, a titia escolheu morrer. O jeito que ela faleceu foi um suicídio que ela mesma se propôs a fazer, porque ela negou o tempo todo. E eu nunca tinha pensado até então que isso seria possível, né? Que diante dela não escolher se tratar, dela continuar sentindo dor em casa, se apegar às coisas materiais, que o medo dela era sair de casa e acontecer qualquer coisa, alguém chegar, invadir, alguma coisa assim. E ela escolheu aquilo e ela acabou falecendo. Minha irmã falou isso. Eu falei assim, gente, realmente, eu nunca tinha pensado que esse foi um processo também que ela viveu do mau cuidado, do não cuidado com a máquina, né? Com o corpo que você recebe, né? Exatamente. Sinto muito por ela. Mas você aproveita e continua aí pra gente? Deixa eu ver aqui. A essa altura, né? Isso. A essa altura, sentimos-nos como fadigados de aflição, profundamente melancólicos. A realidade forte que se irradia daqueles planejamentos. O próprio ambiente, contornado por sugestões incoerentes às reencarnações expiatórias, infiltraram angustiosos mal-estar em nossos corações, acovardando-nos até a ansiedade. Mas o estado de apreensão e angústia era acontecimento tão vulgar com o nosso ser, de nada nos queixamos, antes de saliciarmos pensativos. Convidou-se a continuar ouvindo-os em repouso, apresentando-nos confortavelmente poltronas onde se sentássemos, e em seguida, tomando lugar ao nosso lado, fraternamente recomeçou o operoso irmão Clemente. Estais inteirado por irmã Celestina de como se verifica vossa internação neste departamento, para que me alogue nas mesmas disposições. Direis apenas que seremos por vós responsáveis, então, enquanto durar
a vossa existência planetária. Essa existência anormal que criastes fora de programação estatuída pela divindade, pela divina providência. Assistiremos vossos momentos difíceis na ardência da expiação. Enxugaremos nossas lágrimas nos momentos culminantes, insuflando novos ânimos nos vossos corações através das sugestões benéficas, e que regatearemos em vosso favor, segredaremos alvitres mediadores para as aflições de que atingirem através de vossas faculdades de intuição, acesa pela solência do sofrimento. Zelamos por vossa saúde e vossas condições físicas necessárias à permanência na experimentação terrestre. Vigiaremos para que, se não agravem as provações, porque passareis, dadas as condições egoístas de que mantém a sociedade, em que sereis chamados a testemunho o arrependimento em que permaneceis, as quais já poderiam dificultar demasiadamente a vitória, acumulando dores excessivas em vosso trajeto, já de si, contaminando-se de ouzes e espinhos. E somente encerramos tão vasta qual a espinhosa missão quando cessada vossa expiação reparadora do ato de suicídio. Cortamos liames fluidos de que vos ligares ao fardo tornado naturalmente cadáver. E vos conduzirei-vos para aqui, encaminhando-vos para o departamento no qual vos recebemos, e o qual, da sua vez, aguardará ordens do templo, a fim de encaminhar-vos a locais novos, por direitos e afinidades vos convém. Tá bom até aqui? Pode ser. Então, eu fiquei em dúvida, porque se eles estão... eles receberam, né? Ali, né? Como se eles estivessem recebendo a pessoa e conversando com ela. Eu fiquei meio que em dúvida disso. Lembra que eles estão visitando o departamento da criação, né? Uhum. E aí eles estão sendo acompanhados pelos guias. Sim. E aí esse diálogo é entre eles e o guia que está apresentando cada coisa para eles. Uhum. Entendeu? Entendi. Mas o que é que você achou desse diálogo? Eu achei interessante porque, assim, né, eles mostram quanto o cuidado, né, que eles têm com, no caso, o ser humano, né? Se eu entendi, é isso que eles estavam falando sobre isso, o cuidado que eles têm, né, com de tudo, né, até mesmo do cuidado do pensamento, de tentar, né, ajudar a pessoa a ir num caminho melhor. Eu acho que é isso. Eu entendi. Isso mesmo. Que mais? Os dois que entraram depois, a Dilson e o Eduardo, vocês estão com o livro ou PDF? Acho que não. Tami, continua? Parou no jamais, não foi? Isso. O Eduardo está com o PDF. Jamais repitamos retorno ao campo físico material. Jamais repitamos. O retorno ao campo físico material se efetivará a contragosto vosso. Poderá dilatar-se vossa permanência nessa colônia por longo tempo, porque contra a vossa vontade não reencarnareis. Nem mesmo a lei soberana constranger-vos-á a novas tentativas nas liças terrenas,
porquanto um dos seus mais sublimes dispositivos que nos impulsiona a aquisição de honrosos méritos. É justamente não impor o cumprimento do dever a quem quer que seja, senão facultar a todos possibilidades de voluntariamente observá-lo. O mais que faremos, tendo em mira o animar-vos para o formoso desempenho, é aconselhar-vos, procurando convencer-vos ao renascimento através do raciocínio e do exame dos fatos. As diligências, entretanto, serão efetuadas durante o estágio no departamento em que ingressastes, e não neste, conforme tivestes ocasião de observar durante as instruções que tendes obtido. Geralmente, porém, o suicida vê-se em tão precárias condições, quer físico-astrais, quer morais e mentais, que bem poucas vezes nos obrigamos ao trabalho de catequese para a reencarnação. Ele próprio deseja ansiosamente, apressa-se em obtê-la, suplica mesmo ao Todo Misericordioso, através de preces ardentes. Não raro em ocasião inoportuna, o que nos força a contrariá-lo, obrigando-o a uma espera que permitirá maiores probabilidades de êxito. Permitiu-se nosso respeitável expositor pequena pausa, durante a qual atendeu a alguns discípulos que o consultavam acerca dos importantes serviços em elaboração. Observamo-lo com muito interesse durante os rápidos minutos em que confabulava com os seus. Não distinguimos não distinguimos o de que tratavam. Em compensação, notamos que conservava invariavelmente no delicado semblante sorriso cativador que bem poderia ser o característico do seu ser eternamente afável. Irmão Clemente era, ao demais, jovem e dotado de de grande pureza de linhas. Dir-se-ia o modelo ideal que aos estatuários da Grécia Antiga inspirou as obras-primas que nunca mais os homens produziram. Parecia não contar ainda as 30 primaveras, o que bastante nos surpreendeu, dada a alta responsabilidade de que o víamos investido, pois então ignorávamos que o espírito é independente de idade, podendo apresentar-se sob o aspecto fisionômico que lhe mais for grato ao coração, como as recordações. Víamo-lo como se fora realmente um homem, nobremente trajado com o uniforme da falange, mas algo se irradiava de sua individualidade, indefinível para nós, atestando sua excelente qualidade espiritual, não obstante o caridoso favor de materializar-se tanto a fim de nos consolar e servir. Continuo? Pode parar. E aí? Tá, aqui mistura duas partes, né? Finalizando a parte do que ele fala da reencarnação, né? E depois começa essa nova visita aqui, esse novo encontro deles aqui. O que eu achei interessante é falando, né, que a gente não necessariamente, a gente na verdade, Vanessa, eu estou na dúvida. Por quê? Joga aí a dúvida. Porque aqui está falando que não vai reencarnar se a pessoa não quiser, não é? Aqui está falando. Nesse caso, sim, mas você sabe que existe também a reencarnação compulsória, né? Então, por isso que eu estou falando, que a Érica já me explicou sobre esse negócio. Só que aqui está falando bem claramente que não vai, que o máximo que eles vão fazer é orientar, fazer com que a pessoa conscientize da importância da reencarnação e tudo. Mas a Érica já explicou que existe a reencarnação compulsória. Então, independente da vontade, a pessoa vai ter que reencarnar. É porque tem algumas situações que a pessoa não tem nem condições de tomar a decisão. É que nem, como estava falando alguns capítulos atrás, sobre
a pessoa se empolgar porque vai reencarnar e aí ela quer fazer milhões de coisas para poder pagar tudo que é coisa, que pecado que ele cometeu, e aí o guia faz, não, peraí, calma, não é bem assim não. Desse jeito você não vai aguentar, é muito pesado o fardo e você vai acabar cedendo, cometendo o mesmo ato, entendeu? Então existe essa intervenção quando é necessária, né? E tem aqueles que tem jeito, já não tem opção de escolha, né? E tem que reencarnar mesmo. Enfim. Isso para Mas mim ainda não é muito claro essa questão, não. quando, né? Quando é compulsório, né? E aqui fala que às vezes também eles postergam, igual você está falando, né? Essa volta para a Terra, para a experiência terrena, até para a pessoa ter mais tempo para analisar e Tem mais observar. consciência. é, Exatamente. e, e eu acho que é isso. É assim, vai muito daquela questão que a gente fala o tempo inteiro, né? Depende muito do merecimento e do quanto ele precisa passar por aquilo, né? E aqui também no finalzinho tá trazendo que a gente se mostra na erraticidade de acordo com aquilo com a aparência que vai mais deixar a gente confortável, né? Então, esse personagem que está chegando aqui agora, ele se apresenta como um jovem de mais ou menos 30 anos, não é isso? Uhum, Acho que é exatamente. isso. Exatamente. Eu- Quem é a próxima? Deixa eu só Pode falar. o documentário, então, que vocês estavam falando, né, da dúvida de que ele falou que você pode escolher reencarnar ou não. Eu não vou saber agora em que capítulo, porque eu estava ouvindo audiobook, mas ele fala, nesse livro, ele cita, é citado quando eles falam dos espíritos que estão alucinados, não tem consequência, não tem consciência de nada. E aí eles falam, ele pergunta o que acontece com eles falam, eles precisam reencarnar o quanto antes. Eles não têm condições de decidir, né, de escolher. Então, acho que... Por isso que vem a dúvida. eu acho que nesse caso é porque ele está se referindo a esses espíritos A que condição têm dele mesmo. a consciência, né, que eles estão estudando agora, mas é porque eles já estudaram, acho que essa outra questão. Por isso que ficou meio duvidoso, porque do jeito que ele fala aqui parece que é geral, mas é porque ele já tinha falado antes, né? Exatamente. Tu continua pra gente, Érica? A Aline não tá conseguindo ler muito, né? Deixa eu ver. Tá no mudo, Érica. Não, a Aline. Não, a tu Érica já estava lendo. já estava A lendo? Érica, já, só que Então ela tá. estava no Então mudo. continua. Eu? Quer dizer, recomeça, porque tava no mudo. Vocês podem me ajudar a me lembrar? Eu falando com vocês, eu mexi no meu celular aqui e agora eu não lembro onde que tá. Retornando ao nosso grupo. É na 225? Peraí. É no final da 225. Ah, tá. Uhum. Retornando ao nosso grupo, continuou paciente grave. De toda a extensa falange de penitentes que por estes umbrais têm passado, excetuda a exemplificação em apreço os internos do manicômio, agora ele vai falar, excessivamente prejudicados sob pressão vibratória limitadíssima, reencarnarão sobre os imperativos da lei, mas igualmente assistidos pela paternal solicitude daquele que é o amor supremo para todas as criaturas, aí que a gente estava falando, né? Não se encontrando em situação de facilitar auxílio em proveito próprio. Suas lacunas serão preenchidas pelo seu guardião maior e demais guias dedicados, os quais passarão a dirigir diretamente tudo o que de melhor convenha ao pobre tutelado, incapacitado para o exercício do raciocínio do livre-arbítrio. Ofereceu-nos a examinar certos mapas que lhe balançavam entre as mãos, tomados a um de seus discípulos. Eram esboços para o futuro, miniaturas encomendadas para a encarnação próxima, ao passo que as estátuas em tamanho natural eram o que, em verdade, deveriam estar em atividade, porque representavam a configuração carnal
aniquilada pelo suicídio. Tomando das miniaturas, observamos não se encontrarem nelas desenhados sequer os arremedos daquelas, mas figuras esquálidas, torturadas por sintomas impressionantes de funda amargura interior. Caricaturas assinaladas por indicação de enfermidades atrozes, tais como a paralisia, a cegueira, a demência, etc., que tanto afligem as criaturas de todas as classes sociais terrenas. Fez-nos caminhar com ele até um dos clássicos modelos que se viam ao longo de formosa galeria das estátuas e explicou, não sem deixar entrever expressivo acento de tristeza, enquanto com assombro líamos sobre a placa do pedestal esta curiosa indicação. Vicente de Siqueira Fortes, reencarnado a 10 de outubro de 1868. Deveria retornar ao lar espiritual aos 74 anos de idade, ou seja, pelo ano de 1942. Suicidou-se na cidade do Rio de Janeiro, Brasil, no ano de 1897, atirando-se à frente de um comboio de estrada de ferro, contando 29 anos de idade. Vedes esta miniatura? Continuou Clemente, destacando uma das que examinávamos. Pois assim, alterada, reproduz o estado mental e vibratório a que se reduz Vicente com o desesperado gesto que praticou. Foi extraída do próprio estado atual do seu físico astral, o que é o mesmo que dizer que se assim se encontra, é porque assim se fez, pois a lei que cria a beleza não impõe este estado dramático e feio às suas criaturas. Agora, o pobre Vicente, como tantos outros que entre nós se acham, é obrigado a retomar o corpo carnal, nascer de novo, a fim de completar o tempo que lhe faltava para o compromisso de hoje. Ao demais, que reencarne com apenas 9 anos de estado no invisível, porque tão grave foi o choque vibratório em sua organização astral pela infernal resolução de matar a organização animal, que a fim de lograr compreensão que lhe permita progresso razoável, será preciso a permanência na carne, única terapêutica, como já sabeis, bastante eficaz para reconduzi-lo ao estado de alívio. Mas voltará plasmando o barro carnal sobre o molde perispiritual, que no momento arrasta, o que significa dizer que renascerá enfermo, presa de males atrocíssimos, irremediáveis no plano objetivo, indefiníveis fora das leis psíquicas, abalado por vibrações anormais que o incapacitarão para o desfrute de boa saúde, ainda que herde dos genitores composição animal vigorosa, assim como de qualquer expressão de paz e de alegria. E tal seja aquela composição de pais sifilíticos, por exemplo, anêmicos, alcoólatras, etc., será possivelmente paralítico, ou débil mental, ou ainda tuberculoso, etc. Não poderia o desgraçado demorar-se ainda no manicômio, até que, de qualquer forma, se minorasse tão lamentável estado de coisas, a fim de se não expor a situações tão dramáticas e dolorosas no plano da reencarnação, perquirir desolado. Oh, não. Absolutamente não conviria aos seus interesses espirituais semelhante delonga. Tornou o erudito chefe do planejamento. Seria demasiadamente longo e doloroso tal processo. Ele não possui nem poderá adquirir percepções para a vida espiritual enquanto se encontrar neste estado. Cumpre-lhe refazer-se ao contato das forças vitais, que com o suicídio se dispersaram indevidamente
pelo seu físico astral, com o qual consertavam poderosas afinidades químico-magnético-psíquicas, dando em resultado este tenebroso efeito, esta inqualificável intoxicação perispirítica e mental, não prevista por lei, mas realizável por aquele que se dissociou das leis mentais e morais que se inclinam para a verdadeira ideia de Deus. Mas, meu ilustre irmão, semelhante estado de coisas positivará o elevado padrão da justiça celeste em a qual tanta esperança depositávamos? Considerando o que há pouco afirmaste, isto é, que o supremo amor do Pai Altíssimo acompanharia estes desgraçados em seus nascimentos expiatórios, que digo eu? Acompanharia a mim, a Belarmino, a Mário, a João, pois também estamos acorrentados a esta falange infortunada. Existirá misericórdia no consentimento, no consentir a providência, este acúmulo de desgraças, quando, infelizes que somos, se nos perdemos nos brenhais do suicídio, foi porque múltiplas desventuras já nos infelicitavam a existência. Investiguei eu mesmo, possuído de superlativa angústia. Irmão Clemente sorriu com bondade, não levando meus protestos em consideração. Respondeu simplesmente com naturalidade desconcertante para nós. Esqueceste, meu amigo, de que o universo todo está submetido a leis imutáveis e harmoniosas, as quais nos cumpre procurar conhecer e respeitar, enquanto nos honrarmos com a sua sublime observação? Por que tanto... Pode dar uma pausa. Desculpa. Pode dar uma pausa. Desculpa, meu notebook descarregou aqui rapidinho. Eu que estou perdida agora. Mas tudo bem. Mas eu acho. O que é que você achou aí desse tanto aí que você leu? Não, é porque ele chega com a parte, eu acho que mais crítica, assim, enquanto ele estava olhando aquele corpo, né, que mostra a beleza do corpo físico, né, como que é o processo, agora chegaram o molde de como realmente o corpo do suicida, e no caso ele deu o exemplo desse irmão que se suicidou. E aí ele fala que foi tanto que o dano físico astral foi tão grande que ele vai precisar retornar, porque 9 anos na espiritualidade eles consideram um tempo pequeno, né? Um tempo curto, mas que ele não poderia ficar mais do que isso. Tamanha foi o dano que ele causou no perispírito dele, e que somente através da reencarnação, e assim, através de duras provas, com o corpo extremamente debilitado, que ele vai conseguir recuperar um pouco, né, desse dano que ele causou. E aí eles ficam, né, chocados, porque eles também passaram por essa situação, né? E aí eles ficam horrorizados para onde que está a misericórdia de Deus, né? Nisso tudo, que eles sentem, ele sentiu como eu acredito até o próprio medo, por eles também serem, né, suicidas, assim, ainda que eu acho que conscientemente eles sabem que foram eles que causaram e eles vão ter que atar com isso, porque a maneira como se apresentaria o corpo físico deles na próxima reencarnação foi exatamente o que ele causou, não tem nada a ver com uma punição, Não, né, exatamente. do alto. Foi ele mesmo. Então, o irmão tem que encarar. E tenta clarificá-lo de que não foi ele, que existe sim uma misericórdia imensa, dando essa oportunidade dele voltar à matéria e reparar, né? Para diminuir esse sofrimento, porque se ele ficasse na espiritualidade, o sofrimento
ia ser insuportável, né? Então, dessa maneira, ele ameniza um pouquinho e vai caminhando gradual, né? Exatamente. Me fala qual foi o final do parágrafo que você terminou? Só para eu anotar aqui depois me encontrar. Eu me perdi de novo aqui, peraí. Que a gente já vai encerrar. Foi irmão Clemente, sorriu com bondade. Deixa eu só anotar aqui. Se você, a página 227, contando de baixo para cima, né? Tem o É último. porque eu estou no livro, eu não estou no PDF. Desculpa. Mas eu encontro, pode deixar. Obrigada. E no PDF a gente parou em que página? 227. 227. 227. Eu vou colocar no grupo porque. E qual foi? Ah, tá. Uma parágrafo. Porque aí na próxima todo mundo já identifica onde é que a gente vai continuar, né? Como a gente já está chegando, faltam 2 minutos para as 9, a gente vai encerrar por aqui, tá? Obrigada pela participação de todos e a gente se vê na próxima terça-feira. Tá Vou certo. encerrar aqui a gravação.